a gente dessa forma. Então, muito bem, muito bem-vindo, muito bem-vindas. Hoje, 14 de janeiro de 2025, vamos fazer hoje mais uma live de terça-feira. O assunto hoje da live de terça-feira é quesitos de mérito. É um assunto interessante, recorrente, presente em todos os laudos, né, de perícia financeira, perícia contábil. Me arrisco a dizer que outras perícias também, que não são a minha especialidade. O médico deve ter quesito de mérito, o psicólogo, o engenheiro, ou seja, deve ser recorrente nas outras profissões também. Até onde eu sei, são sim recorrentes esse tipo de questionamento, né? Muito porque feito por quem não é técnico, quem não é da área. A gente sabe que o CPC ele abre oportunidade da parte de contratar assistente técnico e apresentar requisitos a partir da nomeação do perito, da perita, e nem sempre é uma opção da parte contratar um assistente técnico. Às vezes esses quesitos ficam a cargo do próprio advogado, né? E o que ocorre é que o advogado não é técnico na área e acaba fazendo quesitos que não tem nada a ver, ou que são simplesmente de mérito, ou que são quesitos só para constar que tem alguma coisa ali. Tá bom, pessoal? Isso aí atrapalha muito quem é da área de perícia. Por quê? Porque você tem que responder por força do 473 do CPC, senão pode deixar sem resposta, tá? Isso aí você não pode se recusar a responder, mas tem que dar uma resposta que nem sempre é o que o advogado quer, o que vai necessariamente gerar uma impugnação mais na frente, tá? Você entrega o seu laudo, já vai esperando a questão da impugnação. Beleza, pessoal? A gente vai ver isso aí, a gente vai tratar sobre esses assuntos hoje. Tá bom? Já deu os 5 minutinhos, né? Acabou com essa pequena introdução e a gente já pode colocar a mão na massa, começar aqui o assunto de hoje. Então, primeiramente, qual assim, a razão de estar acontecendo esse bate-papo aqui hoje nessa terça-feira? Caixinha de perguntas, aquelas caixinhas de perguntas lá do meu perfil, que eu peço para vocês sugerirem temas, e um tema que apareceu foi esse aqui. Achei um tema até interessante, porque todo assunto que a gente passa sobre laudo, a gente conversa lá na mentoria, ou cursos livres, né, que acontece sempre, talvez uma das principais dificuldades não seja nem a parte da matemática, a parte da contabilidade, a parte técnica, né? A principal dificuldade seja responder quesitos. As pessoas, principalmente no início, têm medo, né, do que pode, mas se eu responder dessa forma, será que pode dar algum tipo de problema? Eu posso dizer que eu não vou responder, né? É um medo que grande parte das pessoas tem. Isso aqui é competência minha, isso aqui é competência do juízo, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. Tá bom, pessoal? Então, esse assunto aí ele acaba sendo recorrente e eu pensei que ele fosse bem adequado para a nossa segunda live aqui de 2025. Então, as questões, logo para a gente começar, logo indo direto ao ponto, o que a gente pode considerar como mérito? Qual é aquele quesito de mérito? Aquilo que é a razão da nossa live de hoje. São questões que ultrapassam o limite técnico. Isso aí fica um pouco perdido, né? Um pouco amplo demais. Por exemplo, a gente tratando aqui, eu trato muito de perícia financeira, que talvez seja a área que eu mais atuo. A gente vai falar um pouco sobre juros no laudo, a gente coloca lá aquela fundamentação técnica, cola lá o trecho do livro, faz a planilha, demonstra o cálculo, né? Oriento sempre que as pessoas façam a planilha de forma clara, em que uma pessoa que seja leiga e lendo aquilo ali consiga pelo menos entender um pouco, né, com a sequência lógica de ações que ele vou chegar naquele número final. Beleza, essa parte aí foi feita com maestria, né? Quando todo mundo treinando, consegue se desenvolver bem aí. Mas na hora das perguntas, pode ser que tenha uma pergunta, e normalmente tem, que extrapola e muito a atuação da perícia. Uma pergunta dessa, aquelas perguntas que o advogado coloca assim: é justo a aplicação de tal taxa de juros? É correta de acordo com as normas do Banco Central? Aí começa a colocar, misturar a parte jurídica com a parte técnica, e isso não é legal, tá? A gente precisa encontrar uma saída de uma solução, dar uma solução técnica para algo que não é técnico. E às vezes não tem jeito. Às vezes a única saída que você tem
é dizer que você não vai responder porque aquilo ali não é técnico. E pronto. É o máximo que dá para fazer. Pode dar problema? Pode. Normalmente o advogado vai ter o direito, né? A justiça dá a oportunidade dele impugnar o laudo, pedir algum tipo de esclarecimento, e ele vai fazer isso aí com você. Mas é inevitável. Você vai ter que responder que não respondeu porque aquilo ali não é um argumento técnico. Tá? Em dado momento, o juiz, normalmente, quando o assunto se alonga mais do que deveria, o juiz intervém e acaba dando ali uma solução técnica. Ou encerra aqui agora, declaro que encerrou essa fase de discussão, vou dar a sentença. Isso aí seria o melhor para a perícia, né? Mas nem sempre é rápido isso, tá? Às vezes tem vários, ao perito, à parte, ao perito, à parte, aquele au, né? Que chamam de processo cachorro, né? Que vai, ai, au. E aí a gente não chega numa solução. Tá, pessoal? Deixa aqui uma reflexão logo no início, né? A reflexão a gente deixa mais ou menos no fim, essa aqui eu deixo no início. Essa frase aqui eu não sei a autoria. Eu copiei num evento que eu fui e eu esqueci de anotar a pessoa que a disse, né? Mas eu achei perfeita para encaixar no na conversa de hoje sobre quesito de mérito. Decisões técnicas orientam, mas quem decide é o juízo. Pode até parecer óbvio, né? Assim, a gente chamar a nossa atuação de decisão talvez seja um pouco forte, porque a gente não está decidindo nada, a gente está demonstrando. Mas a prova pericial ela é tão forte, pessoal, que para o juiz não utilizá-la, ele precisa justificar. A própria legislação entende que o que a gente está fazendo no processo, de certa forma, é decidir. Tecnicamente, a gente está decidindo o processo. Tá? Então, é muito importante que o nosso trabalho seja feito com atenção, com cuidado, com zelo, tudo aquilo que a gente já está acostumado a ouvir. Mas quem decide, no final das contas, ainda com a nossa decisão técnica, a nossa prova técnica, a nossa argumentação técnica, quem decide no final é o juiz. Eu tenho percebido com o passar dos anos que alguns juízes parece que não gostam de decidir. Porque fica aquele vai e vem do processo e que se alonga de uma forma inexplicável. Parece que falta, né, dentro da minha visão, né, que não sou um especialista na área do direito, falta às vezes um pulso firme, de chegar a chamar o processo para assim, não, acaba agora essa fase de provas, não dá mais para ficar nisso, já estamos há 2 anos nisso, e não é incomum um processo com 2 anos de vai e vem, né, de documentação, de enrolação, e que temos que dar uma decisão final. Tá bom, pessoal? Como é que está dividido a apresentação desse assunto? Primeiro a gente tem que entender o que é esse quesito, né? Talvez seja o mais elementar aqui dessa fala, que quesito na perícia judicial são perguntas formuladas pelas partes de um processo, né? O autor, o réu, né? O próprio juiz, às vezes tem o Ministério Público ou algum outro interessado ali que esteja que haja, né, a oportunidade de juízo para se investir, são perguntas que se colocam no processo. Normalmente, qual é o momento que aparece o quesito? Após a determinação da perícia. Às vezes após a nomeação do perito, da perita, às vezes antes, e às vezes tem uns advogados que até colocam no início do processo mesmo, lá junto com a petição inicial. Já coloca lá um rol de perguntas, imaginando que aquilo ali, prevendo, né, inclusive, vai chegar na fase de perícia. O objetivo dessas perguntas é orientar, né? Talvez seja o maior, né? É orientar, é dirigir o trabalho da perícia e, eventualmente, até esclarecer algum ponto em que deva ser conversado, tá? Não é obrigatório haver quesitos no processo. Engana-se quem pensa que, não estou nomeado no processo, tenho que solicitar quesitos à parte. Não faça isso. Não é necessário o quesito para o trabalho pericial. O quesito é um dos aspectos do trabalho pericial, tá? Mas quem vai dirigir o trabalho pericial é o objeto da perícia. Você tendo definido o objeto da perícia, ou dá sendo possível inferir o objeto da perícia, você consegue fazer o trabalho pericial.
Você tendo só o quesito, você não consegue fazer, porque o quesito pode se referir a uma série de coisas. Há inclusive quesitos, pessoal, aí que já está mais tempo na perícia, né? Que é até curioso isso, engraçado. Você pega um processo com um objeto, sei lá, um financiamento de veículo, vem lá aqueles 21 quesitos. Aí você lê, vê que tem muito ali que não tem nada a ver, enfim. Aí você pega um outro processo, também na área financeira, por exemplo, financiamento habitacional. São os mesmos 21 quesitos, não há uma seleção entre o objeto. Você pega ainda um outro cartão de crédito, cheque especial, qualquer outra coisa. São os mesmos 21 quesitos. Assim, não querer contratar um assistente técnico pode custar muito caro para o cliente, para o advogado. Tá? Isso aí é um erro comum que você, como perito do juízo, observa. Não é você querendo puxar assim o reserva do mercado para o pessoal da sua profissão. Não. O fato de você não juntar quesitos que tenham a ver com o objeto da perícia prejudica o trabalho do advogado. Porque o trabalho do advogado fica só no campo das leis e não tem uma base técnica para demonstrar aquilo que o advogado está argumentando ali juridicamente. Tá bom, pessoal? Então, se você for nomeado para o processo e não tiver quesitos, em síntese, não precisa solicitar, tá? Não precisa solicitar, não precisa pedir nada. Quesito é uma possibilidade que a parte tem de se manifestar. E seria muito bom se a parte o fizesse assim em todos os processos com profissionais da área, né? Que seria o ideal, tanto para a parte que tem uma oportunidade melhor, defender seu ponto de vista, seja réu, autor, qual deles seja, e tanto para a perícia que vai fazer o trabalho técnico de forma imparcial. Tá? Então essas perguntas, né, esses quesitos servem para esclarecer, né, deveriam servir para esclarecer fatos técnicos, né, sobre o que está sendo discutido no processo, sobre a opinião técnica que vai fundamentar aquela decisão. Né? Vamos entender que o que o perito vai escrever vai guiar a decisão judicial. Perfeito, pessoal? Então, quesitos são essas perguntas, tá? Para guiar o trabalho pericial. E quesitos de mérito, que é o nosso tema, são questões que dependem de julgamento jurídico e ultrapassam a técnica. Ora, se ultrapassam a técnica, a gente já pode concluir que não diz respeito à nossa competência, porque o nosso trabalho é técnico. Se está além da técnica, não tem a ver com a nossa competência, ou seja, não tem a ver com o nosso trabalho. São questões que dependem de julgamento jurídico, ultrapassam a técnica, e nos termos do Código de Processo Civil, do 473, lá do parágrafo 2º, né, a gente tem escrito o seguinte, e talvez seja o mais importante dessa live de hoje, apenas esse trecho aqui do Código de Processo Civil. É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais, guardem essas duas palavrinhas aqui, opiniões pessoais, que ser um exame técnico ou científico do objeto da perícia. Pessoal, você perguntar para um contador, para um administrador, economista, atuário, sobre legislação, sobre interpretação de legislação, tá? O pessoal que é da mentoria, tem algumas pessoas aqui que estão presentes, aparece lá aquela pergunta, transcreva, tem um dos laudos, né, que a gente trabalha, tem uma assim, transcreva a... Deixa eu ver se eu me lembro exatamente. A ordem, não sei se é ordem interna, não é ordem interna. A circular, aí coloca lá um número, tal de 1987, do Banco Central do Brasil. Quando eles querem argumentar sobre cheque especial. Aí você coloca lá, dizendo que a taxa de juros é livremente pactuada entre as instituições financeiras. Tá, transcreva. Transcrever depende de análise técnica? Não. Transcrever é você copiar. Nessa época que a gente trabalha hoje do PDF, dá até para fazer aquele retângulo, né? Você recorta aquele pedaço ali e cola no seu laudo. Não tem análise nenhuma aí. Pelo menos eu entendo dessa forma. Você recortar e colar não tem análise. Aí vem a segunda pergunta dentro do mesmo quesito, que aí vira mérito. O autor, o réu, quem quer que seja, agiu de acordo com a referida norma, com a referida circular, com a referida alguma coisa desse sentido. E aí vira mérito.
Por quê, pessoal? Porque você tem ali um extrato, né, que ele demonstra o que aconteceu. Você tem a norma antiga já, circular do Banco Central, praticamente aí 35, já quase 40 anos. E aí depois vira para a perícia e isso aí está de acordo, o que está acontecendo é isso aí mesmo, e vira interpretação. Ora, nós somos contadores, somos economistas, administradores, atuários, nós não somos do direito, não somos advogados, não somos juízes, não somos promotores, procuradores do Ministério Público. Nossa formação técnica é na área de finanças. Qualquer coisa que a gente diga em relação à área jurídica, olha aquelas duas palavrinhas aqui, é opinião pessoal. Quer ver um outro exemplo? Você está no elevador. Aí você entra com uma pessoa, a pessoa está como eu, assim, tossindo. Estou tossindo há um mês, pessoal. Desde o final do ano passado eu estou tossindo. Aí eu tenho uma tosse muito forte, assim. Inclusive, se eu tiver que tossir, eu vou desligar aqui o microfone, tá? Para não atrapalhar a live, não ficar tossindo perto do microfone. Mas eu volto, tá? Eu tomo um gole d'água e eu volto. Aí você entra no elevador, você dá uma tossida ali. Aquela coisa desagradável. Você vira para a pessoa e fala: olha, você deveria tomar mel com limão, você deveria tomar chá disso, chá daquilo, chá daquilo. Isso, pessoal, é uma opinião pessoal. Você não é médico para estar receitando isso aí como um medicamento. Tá? Isso é uma opinião pessoal. Sei lá, o meu irmão, ele tomou chá de, sei lá, estou chutar aqui, chá de capim santo, cidreira, e fez um efeito muito bom. Isso é uma opinião pessoal, tá? Isso não é um diagnóstico feito por um médico, não tem exame, não tem nada. É claro que eu sei que eu deveria tomar um xarope, mas eu sei de opinião pessoal, de observação da vida, tá? Então, a gente dá uma opinião sobre algo que não é da nossa competência técnica, é uma opinião pessoal. E está aí o Código de Processo Civil dizendo isso. Então, a gente analisar a segunda parte do quesito, que ele pergunta sobre a adequação daquela norma, né, do Banco Central, norma está dentro ali daquela hierarquia das leis. A gente tem a Constituição, lei complementar, lei ordinária, né, que o pessoal que estuda do direito de pirâmide de Kelsen, né, olha a minha opinião aí, minha opinião pessoal. Já vi o pessoal comentando sobre isso, sei do que se trata, pelo menos. Mas a norma, né, que é emitida pela própria autarquia, ela está dentro daquela pirâmide ali. Ela tem um lugar naquela hierarquia. Aí vem o advogado da parte e pede para a perícia interpretar norma, interpretar legislação, né, em última análise. Ora, mérito. É temeroso isso, eu sei que não é da área você se manifestar. Porque quem é da área jurídica, olha, tem que ler bastante, viu? Toda semana sai atualização, informativos, novos julgados, temas, tem até uma série de nomes, eu nem sei os nomes direito. Sei alguma coisa que diz respeito à perícia, perícia contábil, perícia financeira, perícia econômica, o pessoal chama de diversos nomes. Mas o fato é que tem muita coisa para ler e para estudar. Eu não me sinto preparado nem de longe para discutir lei, algo semelhante, interpretação com advogados. Então, eu não entro nessa área. E não é porque o quesito está perguntando que eu vou entrar. Ok, pessoal? Porque quando você escreve é pior ainda. A sua opinião fica ali registrada e você tem responsabilidade técnica sobre aquilo ali. Perfeito? Vamos sempre me lembrar lá do 473 para o segundo e do que é opinião pessoal. Prosseguindo, pessoal, qual é o nosso papel? Perícia técnica, né? O perito do juízo. O assistente não. O assistente ele tem um papel mais liberal. Assim. Ele pode ir pelo caminho do advogado. Ele pode induzir, inclusive, o perito do juízo, a perita do juízo, a se manifestar sobre mérito. Coloca lá uns jogos que o pessoal faz de palavra. O pessoal que é da área de filosofia, olha aí, de novo, opinião pessoal. Eu não sou da área de filosofia. A pessoa que é da área de filosofia sabe, né, essas nuances de escrever com sofisma, como é que chama? Os outros lá falso
falsa similaridade, uma série de estratégias para você escrever, não para demonstrar o que se entende por verdade, mas sim o que você deseja que o outro diga. É complicado, né? Quem domina essa arte aí, ela já sai de uma grande vantagem perto das outras pessoas. Então, cuidado com essa argumentação do assistente técnico. O bom assistente técnico, ele é capaz de fazer isso com o perito, com a perita do juízo. Tá bom? Então, nós enquanto peritos do juízo, a gente tem que responder apenas técnica, com base, né, naquela documentação disponível no processo. O que são? Fatos e documentos. A gente vai responder com base em documentação. Por isso é tão importante, o pessoal que já teve a oportunidade de trabalhar comigo, já fez laudo comigo, tão importante documentação dentro do processo. Tão fundamental solicitar ao juízo que determine a juntada de documentos. Não dá para dar opinião técnica sem documentação. Por isso que é tão importante no laudo ter aquele campo lá, síntese dos elementos analisados. Ali você vai descrever pormenorizadamente tudo o que serve, o que serviu, na verdade, para embasar a sua opinião técnica. Perfeito, pessoal? Limitação: não emitir juízo de valor ou opinar sobre mérito. Muito cuidado com palavras, com adjetivos. Muito cuidado. Uma coisa é dizer que há saldo devedor no valor de. Isso é uma construção, né? Sujeito, verbo, predicado, há saldo devedor. A perícia verificou, a perícia apurou, a perícia examinou, a perícia analisou. Beleza, e verificou que há saldo devedor. Ou então, há saldo devedor no valor muito elevado. Muito. A palavra muito já muda o sentido da frase. Há excesso de, há pouco, o valor é irrisório. Cuidado com isso, cuidado com essas palavras. Essas palavras, elas denotam juízo de valor, opinião. Lembra lá do elevador, eu dando opinião sobre o chazinho que o outro tem que tomar. Eu não sou médico, não posso fazer diagnóstico, não sei se aquilo ali é uma tosse, sei lá, de pneumonia, se é uma tuberculose, ou se é só uma gripe dessas de verão, tá? Muito cuidado com opiniões. Talvez o melhor dos mundos seja você ser o mais simples possível. Ah, minha escrita vai ficar feia. Não tem problema. É muito melhor algo assertivo e feio do que rebuscado e que você vai ficar ali anos. Não estou brincando, são anos respondendo impugnações e pedidos de esclarecimento. Vai, volta. E não termina. Beleza, pessoal? Como a gente já falou aqui, a opinião pessoal está lá no 473 do CPC, tá lá, se não me engano, a gente acabou de ver, né? Parágrafo 2º, sobre opinião fora da parte técnica. Ok? Ainda. Diferença entre os quesitos. Até agora, tá tudo tranquilo, tudo bem, todo mundo entendendo, alguém quer colocar alguma coisa. Tô trabalhando num processo, apareceu algo nesse sentido. É mérito, não é? Como é que eu encaro? Beleza? O pessoal dando o joinha aqui, então vamos prosseguir. Pessoal, quesito técnico. São baseados em cálculos, análise e laudos, né, contábeis. Qual é o saldo devedor atualizado? O pessoal da área financeira talvez seja a pergunta mais direta e recorrente. Estou numa perícia financeira. Sempre comento com o pessoal da mentoria. Você, a sua conclusão, você está na perícia financeira, você está discutindo dinheiro. É óbvio que tem que chegar numa resposta envolvendo dinheiro. Acabou. Você não vai dar uma resposta que não tem um valor de um saldo devedor. Você tem que dizer isso. E outra, você não vai dar duas respostas com alternativas para o juiz. Excelência, se for por esse caminho, eu vou chegar em tanto. Mas se eu for pelo outro caminho, eu vou chegar no valor maior ou menor. Mas há um terceiro caminho que vai me dar um resultado ainda diferente. Isso é péssimo para o juiz e pior ainda para você, perito do juízo, perita do juízo. Por quê? Porque quando você dá opções alternativas, o advogado vai ter acesso àquilo ali, ele vai ler. É óbvio que o advogado vai tentar levar o entendimento para onde melhor convém para o seu cliente.
Se o seu cliente é devedor, para o menor valor possível. Se o seu cliente é o credor, para o maior valor possível. Sua opinião tem que ser assertiva, tá? Evite de você ter que ficar respondendo anos e anos de esclarecimentos e impugnações. É um serviço gratuito, grátis, tá? Você vai trabalhar de graça e você vai ter prazo para responder, que são os 15 dias lá do Código de Processo Civil, e vai se aborrecer. Certamente você vai se aborrecer. Perfeito? Quesitos de mérito. Nós já passamos aqui, vimos que são quesitos fora da área técnica. Dependem de interpretação. Interpretação de quê? De norma jurídica, né? Interpretação judicial. Os juros são abusivos. Percebam, pessoal, talvez esse aqui seja dentro do pessoal que, né, os gurus da própria internet, essa questão dos juros abusivos. Tem comercial, aí dizer, os seus juros é abusivo. Pessoal, não importa o estado que você esteja. Mas tem uma decisão aqui que fala que é 1,5 da taxa divulgada pelo Banco Central. Tá falando aqui que é o triplo. Tá falando aqui que é 12. Pessoal, não existe, repetindo, não existe definição do que são juros abusivos. Pode ser que você tenha ali no estado do X, e aí todo mundo está decidindo igual, mas o juiz lá da comarca dele, lá sozinho, ele pode decidir diferente. Ele não está preso a ninguém, a cabeça dele é dele, tá? Ou dela, não sei se pode ser uma juíza. Ele tem essa liberdade de decidir. Então não existe a questão dos juros abusivos. Não existe abusividade quando você tem consumidores com perfis diferentes. Você, por exemplo, tem o Fernando, que o Fernando não tem dívidas, ou não, o Fernando é todo endividado. O Fernando deve tudo que pode, cartão, cheque especial, já renovou o limite aí umas 3 ou 4 vezes, tem consignado, tem imóvel, tem tudo, o Fernando deve tudo. É óbvio que esse cliente, ruim para o banco, né, o Fernando, não pode ser comparado com o Carlos, por exemplo, que paga tudo em dia, é um cliente excelente, é um cliente que remunera, né, o banco com a taxa de juros cobrados nos vencimentos, dá para se planejar, dá para contar com aquele dinheiro vindo do Carlos. Perfeito? Não é. Olha aí, dando um juízo de valor. Não é justo que o Fernando pague a mesma taxa de juros do Carlos. É tão óbvio isso, gente. Poxa, por que não se pode falar isso abertamente? Porque o justo é que tu não paga igual. Não, você não tem que tratar os desiguais de forma igual. Tá? Então, não existe a questão de vinculação do que são juros abusivos. Dentro da cabeça de cada juiz, de cada julgador, isso pode ser diferente, a interpretação. E isso é mérito. Então, talvez seja o mais comum na perícia financeira. Aparecer lá, juros abusivos, você vai saber já que você está dizendo que está tratando de mérito. Aí tem aquela resposta padrão lá que eu coloco várias vezes, quesito de mérito fora da perícia contábil, da perícia financeira, da perícia técnica, da perícia judicial, não importa, qualquer perícia. Fora da perícia, ponto, não precisa colocar mais nada. Eu aprendi isso lá em 2010, no escritório do Dr. Osmar, que me deu oportunidade, primeira oportunidade, não sabia nada de perícia. Cheguei lá boiando, pedi, por favor, quero ajuda. Me acolheu lá, me ensinou, essa resposta aqui serve para isso. Não responda nada que tenha adjetivo, não cai nessas pegadinhas. E no início eu respondia. Poxa, olhando um laudo hoje lá, o primeiro laudo que eu fiz dá um desgosto, mas a pessoa evolui, né? A pessoa, com o passar do tempo, melhora, né? Espera isso. Então, pessoal, agora eu vou precisar da água. Um instante, por favor. Então, a perícia técnica, nós, né, a perícia do juízo, por força do 473 do CPC, o inciso 4, precisamos, né, precisa responder todos os quesitos apresentados. Você não pode deixar sem resposta. Nem também não pode dizer sim ou não, tá? Então tem que ter alguma coisa além do sim ou não. O quesito é horrível, ele me empurra para responder sim ou não. Duas alternativas para você. A afirmativa é a resposta. É sinônimo de sim e não é sim. Ponto. Negativa é a resposta, sinônimo de não e não é não. Ou então você escreve sim, vírgula, e repete o final da pergunta.
Olha aí a técnica do pessoal da filosofia. Acho que chama sofisma essa. Aí você coloca o sim, vírgula e repete no final da pergunta. Quer ver? Hoje é terça-feira. Sim ou não? Aí você dá aquela gelada assim, poxa, só tem sim ou não que eu posso responder. Você responde sim, hoje é terça-feira. Acabou. É a mesma coisa que responder sim, só que você não está respondendo sim ou não. Por quê? Porque o 473 fala que não pode fazer isso. Resposta conclusiva. Sim ou não não é resposta conclusiva. Tá? E deixar sem resposta é motivo para o seu laudo seja tornado nulo. Nulo. Sabe o que significa laudo nulo? Você não vai receber o teu dinheiro. Você já trabalhou ali na aceitação, fez a proposta de honorários, respondeu impugnação proposta de honorários, planejou seu trabalho, solicitou documentos, mandou petição do artigo 474 de início dos trabalhos, fez o laudo, aí eventualmente pediu prorrogação ou não do prazo do laudo, entregou o laudo. Aí você respondeu alguma coisa assim, sim ou não, ou deixou de responder, botou um traço, deixou a resposta em branca. Aí o juiz vem, fala, puxa vida, meu filho, minha filha, seu laudo é nulo, vou nomear outro perito. Quanto tempo você já não vai ter perdido nesse processo para não ganhar nada? Tá? Então, cuidado com isso. Perfeito, pessoal? Resposta padrão, vermelho aqui, grande, para você guardar no seu coração. Quando o quesito for de mérito, guarda isso. Quesito de mérito, vírgula, fora da alçada da perícia. Eu aqui ainda coloquei a palavra técnica, mas você não precisa colocar, não. Perícia é fundamental, fora da alçada da perícia. Tá? Você pode botar, continuar essa frase, você pode dizer que, enfim, o que você quiser. Mas essas palavras têm que ter quesito de mérito, vírgula, fora da alçada da perícia. Nunca. Já tenho mais de. Acho que eu já tenho mais de 200 laudos feitos. Acho que já passei disso. Laudo pericial. Como assistente, não. Como assistente, eu nem conto, porque são trabalhos pontuais. Aí eu faço daqui, faço um, faço outro. Nessa questão de laudo, como perito do juízo, nunca deu problema responder isso. Claro que de vez em quando o advogado pede, né, para o juiz, olha, o perito não respondeu, eu deveria ter respondido tudo. Aí vem um pedido de esclarecimento, vem um pedido de impugnação, você fundamenta, ó, não respondi porque o quesito diz respeito à análise do artigo tal, ou então perguntar sobre legalidade de norma, ou então pede para atender uma hipótese que não está prevista no contrato nem determinada pelo juízo, coisas desse tipo. E aí o juiz, ele, não, beleza, toca esse barco aí, vamos embora. É assim que funciona. Tá? Não é para responder nada que é de responsabilidade do juízo, não. Porque se você responder, se você entrar na seara, né, na área que o juiz, que é o trabalho dele, né, que ele fez aquele concurso difícil para entrar, foi lá a prova oral, a prova escrita, os títulos, tudo, você cria um problema para o juiz, tá? E o juiz, ele vai te enxergar não como uma solução, mas como um problema. Dentro dos processos, você vai ser um problema, você vai ser aquela pessoa que atrapalha o desenrolar do processo judicial. E provavelmente você não vai ser mais nomeado. Perfeito, pessoal? Prosseguindo aqui. Aqueles exemplos. A gente tem que passar nesse assunto, tem que passar exemplos. Pessoal, copiei aqui alguns quesitos de processos, né, de assuntos diversos mesmo. Que estão aí, estão processos antigos, e eu achei adequado, né, trazer aqui para vocês alguns. Primeiro de perícia financeira e mais para frente aqui alguma coisa de contábil. Exemplo aqui primeiro. Os juros cobrados pela instituição financeira pode ser considerado abusivo? Isso aqui é o campeão de audiência. Todo perícia financeira alguém pergunta isso, né? Se é abusivo, se não é. Então, já que você sabe que é abusivo, é mérito, né? Não precisa, a gente já falou sobre isso, não precisamos nos alongar. Então, o perito deve apresentar valores e parâmetros utilizados, mas a abusividade vai ser decidida pelo juiz. O que a gente pode fazer de melhor aqui? Uma planilha bem feita e escrever, em síntese dos elementos analisados, a taxa de juros praticada,
o prazo, a forma como aquilo ali acontecia, né, se incorporava juros vencidos ao saldo devedor. Se bem que hoje já não faz mais muita diferença, porque depois da 14.905 é permitido fazer isso. Tá? É permitido incorporar juros ao saldo devedor, que chama de capitalização de juros, que o pessoal chamava aí de anatocismo. Tá? Então não faz muita diferença. Mas se você contar a historinha direito, o juiz tem um jeito dele lá de decidir. É isso que o juiz espera de você. Lembra lá do, salvo engano, 149 do CPC. Quem que nós somos? Quem que é o perito do juízo? É auxiliar da justiça. Perfeito? Eu sempre falo isso. Nós não somos auxiliares do advogado, somos auxiliares da justiça. O auxiliar do advogado é o assistente técnico. Tá bom? Outro ponto, outro quesito aqui que já apareceu. A cláusula contratual que prevê a capitalização de juros é válida? Pô, tá querendo saber se que analise o contrato e dê opinião sobre a validade do contrato. Mais mérito que isso, impossível. Tem até o pessoal da área do direito, tem essa matéria, acho que tem matéria 1 e matéria 2, né, lá na faculdade, contratos, uma coisa dentro de direito civil. Então, quer que você analise o contrato e diz se aquilo ali é válido. Faz o menor sentido perguntar isso para o perito do juízo, mas aparece, tá, pessoal? Isso aparece. Cabe ao juiz decidir a validade com base nos aspectos legais, enquanto o perito apenas verifica a sua aplicação. O que a gente vai fazer com o contrato? Verificar se o prazo está sendo observado, se os valores estão no contrato estão sendo observados, taxa de juros, tá? Sistema de amortização está sendo observado. Isso. Agora, se aquilo ali é válido, se não é, não tem determinação do juiz para fazer diferente, por que, por exemplo, você vai mudar a price pelo saque? Naquele nosso grupo lá que a gente conversa, né, do WhatsApp, ou comunidade, toda hora alguém pergunta: ah, pode me fornecer uma planilha? Fornecer uma planilha que eu quero mudar do price para o saque. Ora, pessoal, quem me conhece sabe que eu sou terminantemente contra, né? Eu desaconselho completamente fornecer planilha. Eu defendo que você saiba fazer sua planilha, que você não vai depender de ninguém, dando planilhinha pronta. E toda perícia, uma é diferente da outra. A perícia que eu fizer vai ser diferente da perícia que você vai pegar. Mas o raciocínio vai ser muito parecido. Você tendo esse raciocínio, como é que você desenvolve, isso te dá liberdade, e liberdade não tem preço. Tá bom, pessoal? Então é muito importante você ter essa flexibilidade de poder demonstrar, mas sem entrar na parte da legalidade. Beleza? O contrato firmado entre as partes é nulo, por nulidade de contrato, devido à ausência de assinatura de uma das partes, descaradamente mérito, né? Quer saber? Primeiro, eu já pararia aqui, eu já nem ia ler, juro para vocês, eu nem ia ler do nulo em diante. Não quer dizer, nulidade de contrato, 2 pontos. Quanto a nulidade de contrato? 2 pontos. Quesito de mérito, vírgula, fora da perícia, já passa o próximo quesito, já ganha tempo aí. Quero nem saber o que está escrito depois de devido à ausência. Não me interessa, sinceramente. Eu tenho me tornado uma pessoa extremamente sem paciência para esse tipo de coisa. Porque o advogado, no fundo, ele sabe que ele não pode colocar aquilo ali. Ele coloca que é para ver se pega alguém inexperiente, quer ver se pega alguém num dia ruim, quer ver se a pessoa sabe ou não, tá? Então, meio que estou me tornando sem paciência com isso aí. Com o passar dos anos, estou ficando sem paciência com esse tipo de quesito que aparece. E na grande parte dos quesitos, eles não são feitos pelo advogado. Ele é copiado do colega, do advogado colega, do outro processo. Lá do site, como é que chama? Esqueci agora, o pessoal assim, você escreve no Google, quesitos financeiros, quesitos perícia financeira, quesitos perícia, aparece lá 22 quesitos que são iguais. Aqueles 22 quesitos são campeões de audiência, de estar nos processos judiciais. Não importa do que se trata, pode ser, sei lá, processo do FIES, aquela crédito agrário, sistema financeiro, não importa, coloca aqueles mesmos 22 quesitos, que lá não tem nem pé nem cabeça. Eles são quesitos velhos ainda, trata sobre comissão de permanência, negócio que já não está rolando aí desde 2017, 2018, sei lá. Um negócio totalmente desatualizado, horrível, mal feito. Pessoal, não é isso aqui, eu vou pegar nisso aqui para o perito, eu vou pegar aqui, nessa aqui que eu vou me dar bem. Vem falar em anatocismo em 2025. Pô, esse cara está completamente desatualizado.
Perfeito, pessoal. Vamos lá, vamos seguir. Os encargos cobrados pelo banco estão em conformidade com o princípio da boa-fé. Poxa, mais subjetivo e mais de mérito que isso, só lá aquele campeão de audiência, né? O abusividade. Boa-fé é análise jurídica, não tem nada a ver com o trabalho técnico da gente, é análise jurídica. As tarifas bancárias estão em desacordo com as normas do Banco Central? Isso aqui a gente comentou. Sai lá a portaria, se não me engano, é resolução mesmo. E aí você tem que transcrever, colar, né? E a segunda parte responder quesito de mérito, porque você não vai interpretar a resolução sobre o aspecto da legalidade. Você vai interpretar sobre o técnico. E o técnico ele fala que é livre lá a fixação dos juros remuneratórios. Ou seja, cliente diferente, o cliente que seja mais arriscado para o banco, ele vai pagar uma taxa de juros maior. O cliente menos arriscado vai pagar uma taxa de juros menor. Beleza? A cobrança da dívida pode ser considerada desproporcional à realidade financeira do devedor. Esse aqui é Loprô, né? Esse aqui não tem nada a ver. O cara está perguntando se o coitadinho do devedor, ele está pobre, ele está sem dinheiro, e o malvadão, né, o empresário banqueiro malvadão, está cobrando algo desproporcional à realidade dele. Não pegasse o crédito, gente, é tão simples. Você não quer se endividar, você não pega o crédito. Olha, é tão elementar isso. Eu não quero me endividar. Beleza, eu não pego o crédito. Ah, mas eu quero gastar. Aí é um outro problema, né? Aí é um outro problema. Tá, isso aí é completamente mérito também. Não tem como fugir disso. Você pode apresentar análise, o cálculo, principalmente a evolução, faz muito sentido para a justiça, né, para o juiz entender a evolução do crédito. O juiz não é por exemplo, ele não entende, por exemplo, por que não serve o Gauss, por que os juros no cheque especial tem aquela questão da data do aniversário, ele pede fazer uma price, né? Tem umas coisas assim meio malucas, né, que a gente vê, né, em decisão judicial, vamos fazer uma price aqui, não tem nada a ver, cobrança mensal, e tem o saldo lá que o cara gasta, o cara deposita, o cara gasta, o cara deposita, é isso. Cabe a você explicar com palavras fáceis, na maioria das vezes, a evolução. Isso aí faz muito sentido pro juiz, né? Ele consegue decidir com isso. Mas nessa parte de mérito não entra, não. E por fim, pessoal, trazemos aqui fora da perícia financeira, né? Por exemplo, aqui, essa ação que eu peguei de lucro cessante. Fabiana está online, né? Fabiana, apareceu aquele que a gente fez. Apareceu um pedido de esclarecimento com isso aqui, tá? Só para deixar aqui. Os lucros cessantes apurados devem ser considerados excessivos em relação ao dano. Perguntaram isso, tá, Fabiano? Perguntaram isso. E depois, né? Por quê? Porque não tem nada a ver, não tem que perguntar. Acabou, tá liquidado o processo. Esse caso aqui era uma liquidação. E aí vem perguntando sobre lucro cessante. Ah, não, é muito dinheiro. Gente, se é muito, se é pouco, não interessa, é a decisão do juiz. Acabou, pô, houve oportunidade, o processo, a parte se manifesta, junta provas, tem aquela parte toda de juntar provas, e aí vai para um lado, vai para o outro. Lembra da justiça, né? A justiça tem os olhos vendados, é a mulher com os olhos vendados, a espada na mão e a balança. A balança ela é equilibrada, né? Os dois pratos ali equilibrados. Por quê? Porque tanto a parte autora, a parte réia, ela tem a oportunidade de se manifestar. E a espada, que na hora que ela decidir, ela vai te obrigar a fazer com a espada. Tá? E é isso. E ela é a venda que ela é imparcial. Somos nós, né? Os peritos, nós somos imparciais. É o juiz dando a decisão dele, imparcial, de acordo com a lei. Aí vem, já perde tudo, e vai para o tribunal, perde, e aí vai na hora de executar, e aí, não, mas é que um absurdo, um excesso em relação ao dano. Caramba, enfim. Dano, excesso, exagero, mérito. Todas essas perguntas estão aqui, pessoal. Todas, sem exceção. Você poderia responder com quesito de mérito, vírgula, fora da alçada da perícia. Por fim, o índice de correção monetária aplicada pelo credor está de acordo com os princípios constitucionais. Aloprou, né? Esse aqui ele foi ele buscou assim, não, esse aqui eu vou
vou no topo lá da pirâmide de Kelsen, eu vou na Constituição, tá? Então, não dá para nem para prosseguir nesse raciocínio. Análise de controle de constitucionalidade, tudo. Isso aí é STF, né, pessoal? Isso aqui lá no pessoal dos ministros, lá, aquele plenário bonito lá em Brasília, ar-condicionado geladíssimo, café quente. É lá em Brasília. Controle de constitucionalidade não somos nós, né? Tá? Não é a perícia que vai fazer, não é o juiz de primeira instância que vai fazer. Multas contratuais aplicadas são abusivas ou excessivas? Essa última aqui para a gente fechar esses exemplos aqui de quesito de mérito. Isso aqui é outro absurdo, né? Porque multa, você tem aquelas multas previstas na própria legislação. Por exemplo, você tem a condenação, né? Tem a liquidação de sentença, aí é dado um prazo para o credor, se não me engano são 15 dias, tá? Se não me engano são 15 dias, o credor pagar, não pagou, aí entra numa multa, tem uma multa lá prevista no Código de Processo Civil, salvo engano 10%. Aí o cara toma a multa de 10%, aí vem, não, mas isso é excessivo, gente, está na lei, o juiz não pode botar 8, nem 12, nem 15, não gosto de você, vou te botar aqui a multa de 20%. Não é assim que funciona, tem uma lei, não tem espaço para discricionariedade, e muito menos para perícia. Para perícia não tem espaço para nada, a perícia é ali, é pontual o trabalho. Perfeito, pessoal? Então não dá para responder nada aqui que não seja quesito de mérito fora da alçada da perícia. Prosseguindo, aqui, então acho que está acabando. Estratégia para responder quesito de mérito. Estratégia é não ter estratégia, né? É a mesma resposta aqui que está em vermelho que eu já mostrei para vocês. Limitação, esclarecer que a questão é de competência do juízo. O que você poderia fazer? Quesito de mérito fora da alçada da perícia, vírgula. Aí escrever mesmo. A resposta a esse quesito é competência exclusiva do juízo. Quando tinha lá o anatocismo, né, quando havia essa discussão ainda, frequentemente eu colocava quesito de mérito fora da alçada da perícia, ponto. Manifestar-se sobre a ocorrência, vírgula, ou não de anatocismo é de competência exclusiva do juízo, ponto. Funcionava muito bem, porque ficava o recado ali tanto para o advogado quanto para o juízo, que aquilo ali é o juízo. O juiz não vai dizer nada, é óbvio que ele não vai dizer nada, mas já fica lá o recado, sou eu que tenho que matar no peito e chutar para gol, tá? Não é o perito que vai se manifestar, não. Isso aqui fica muito claro. E o advogado ele evita de cutucar, porque ele sabe que ali pode reverter-se contra o cliente dele. Então ele evita de cutucar aquilo ali. Se o juiz vai decidir, eu vou ter que eventualmente entrar com recurso, algum tipo de manifestação pós-decisão do juízo. Apresentar fatos, né, pessoal? A gente tem que apresentar fatos, fornecer dados técnicos objetivos. Repetindo, qual a melhor oportunidade que você tem no seu laudo para apresentar dados técnicos? Síntese dos elementos analisados e análise pericial. Um leva ao outro. Primeiro, eu parti dessa documentação, eu parti desses dados e fui até a análise pericial. Tá? É uma situação de causa e consequência. Sair desses documentos, apliquei tal procedimento, cheguei, fiz a minha planilha, o meu raciocínio está demonstrado na planilha, cheguei em determinado ponto. Perfeito? E seguir as normas, né? Principalmente o CPC. As nossas normas de contabilidade têm alguma coisa ali, mas é bem genérico. O pessoal da administração, o pessoal brinca, né, que o manual de perícia do CFA é uma cópia da norma antiga do CFC, das normas de 2015. A gente tinha a norma de 2015, aí teve uma revisão, aí uma semana depois de começar a pandemia, dia 20 de março de 2020, soltaram duas revisões do CFC. A TP01R1 e a PP01R1. E o CFA foi com a norma antiga dele, lá de 2017, que é uma cópia. É uma cópia. Ele é realmente uma cópia da norma de 2015 do CFC. Então as normas elas ajudam, mas não ajudam muito.
O que o juiz vai seguir, certamente, é o CPC, o artigo 473. A gente só falou em um artigo hoje, né? Que é o 473. Tamanha a importância dele. Tá, pessoal? Nunca é demais repetir. Quesito de mérito fora da alçada da perícia. Acabou. E eu acho que encerramos, né, pessoal? Ah, não. Tem mais um aqui. O que fazer quando o quesito mistura mérito e técnica? Não é incomum, pessoal, o quesito ele aparecer assim. Ah, a gente vem falando sobre, por exemplo, evolução do saldo devedor. Aí ele vem dando um exemplo, é pertinente, está dentro da nossa competência. Ele fala, mas se incorporou dessa forma, aumentou a base de cálculo, aplicou a alíquota prevista no quadro resumo do contrato. Beleza, isso tudo é extremamente pertinente à nossa atividade. Ela adiciona mais uma perguntinha no final do quesito. Tal procedimento é correto? Tal procedimento é legal? Tal procedimento é válido? Alguma coisa nesse sentido. Como é que você sai dessa? Bem, não tem outro jeito. A mesma forma que a anterior. Você vem respondendo tudo até aquele ponto. Quando chega naquele ponto, você faz um destaque. Quanto à legalidade, quanto à validade, quanto à abusividade. 2 pontos. Quesito de mérito fora da alçada da perícia. E encerra a resposta aí. Tá, pessoal? Então você responde tudo até onde dá. Depois, aí você faz assim, quanto a. Aí você faz. Não tem. Não, ficou difícil fazer o quanto a, você se enrolou. Coloca lá transcreve o trecho e põe resposta, 2 pontos. Quesito de mérito fora da alçada da perícia. Como garantir que minha resposta seja imparcial? Com dados. Dados é o que vai fazer a sua resposta ser imparcial. Dado técnico, tá? Dados sobre evolução, método utilizado, tudo isso. Quanto mais técnico for, menos parcial será, tá? Quando é necessário esclarecer ao juízo que o quesito é impertinente. A nossa live hoje não é sobre quesito impertinente, mas eu resolvi colocar aqui, que é diferente do mérito. O que é o impertinente, pessoal? Só para a gente passar aqui rapidamente, sem nenhum tipo de aprofundamento. Ele é o fora do objeto da perícia. Quer ver o que é? Por exemplo, a gente está falando aqui sobre o sistema financeiro da habitação. A gente está falando do sistema financeiro da habitação novo, de 94 para cá. De julho de 94 para cá, plano real. Aí tá lá, né, o saque, aquela questão da atualização pela TR, né, atualização monetária, os juros remuneratórios limitados a 12%, aquela questão toda, não tem IOF. Beleza, a gente está falando aqui sobre aqui. Aí vem um quesito do nada, perdido, boiando ali, que o advogado copiou do processo do colega, que não tem nada a ver, e pergunta assim: as faturas de cartão de crédito estão organizadas de forma cronológica? Os dados estão completos. Aí você fala assim, pô, aí seu olho bate assim, aí você vai e volta, o que isso tem a ver? Mas está lá. O juiz não disse não, ou seja, eles estão homologados. Essa homologação é tácita. O juiz não disse não, gerou uma obrigação para você de responder pelo 473 do CPC, sim, 473. O que você vai ter que fazer? Dizer que o quesito é impertinente, mas só quem pode dizer que o quesito é impertinente é o juiz. E aí? A roubada que você está entrando. Você vai dizer, excelência, quesito fora do objeto da perícia, não é fora da alçada. Aquele estaria dentro da alçada se o objeto fosse outro. Mas ele está fora do objeto da perícia. Eu colocaria, às vezes, assim, até um iniciozinho um pouquinho diferente. Resposta prejudicada. A gente pode prejudicar a resposta, enquanto peritos, tá? A gente não pode prejudicar o quesito. Só quem pode prejudicar o quesito é o juiz. O juiz daria, né, em tese, um despacho assim. Quesitos 1, 9 e 16, prejudicados porque são impertinentes. Ponto. Então, o perito do juiz não ia ter que responder isso. Mas o juiz não fez, ele não falou nada, ou seja, tacitamente os quesitos foram validados. Aí chegou para a perícia não ficou numa situação assim, pô, o que eu faço agora? Aí você fala assim, resposta prejudicada, vírgula.
quesito fora do objeto da perícia. Ponto. É uma outra resposta padrão que você dá, tá? Mas isso é só para te ajudar, só para a gente passar rapidamente, mas o assunto hoje não é esse. Beleza, pessoal? Estamos aqui chegando ao fim. Só tem acho que mais um ou dois slides. Tá tudo bem? Alguém quer colocar alguma coisa? Beleza, então. E por fim, né, a síntese do que a gente falou aqui. O que é importante para esse trabalho técnico? Diferenciar o que é mérito do que é de fato da nossa atividade. Primeiro ponto. Segundo ponto, o nosso papel é técnico. Cabe ao juiz decidir mérito. Então, primeiro, a gente diferencia o que é técnico e o que não for técnico, cabe ao juízo decidir. Cabe ao juízo, olha, o J do juiz com julgar. Cabe ao juiz julgar. Perfeito, pessoal? Era isso aí que eu tinha para trazer para vocês hoje. E gostaria aqui de deixar um pequeno recado para quem for assistir depois. Muita gente que está aqui já passou pela mentoria, pelos cursos, então já conhece, né, já tem esse material, sabe que eu utilizo inteligência artificial para refinar minhas respostas aos quesitos, para identificar o que tem ali de mérito, sabe que eu já estou usando isso aí já, estamos indo para um ano, né? Estamos aqui, virou o ano, 25, estou um ano utilizando o GPT e o Gemini, estou nessa fase de teste, determinar qual é o melhor. Então gostaria de trazer deixar esse recadinho aqui do curso de laudo, né, com o chat GPT. Várias pessoas que estão aqui já utilizaram. Eu trago essa minha experiência, né, que eu, principalmente, e atualmente experiência de ter, né, feito muitos laudos com digitação mesmo, manual, e experiência de experimentar a inteligência artificial para ganhar tempo, porque a principal vantagem é essa, é ganhar tempo. E refinar, né, tornar mais certo, né, menos errado, podemos dizer assim, o meu laudo pericial. Então, deixa aqui essa página. Vou colocar aqui no chat rapidamente aqui o link, né, se alguém tiver interesse. Dá uma olhada lá, por favor. Para o pessoal que for assistir mais tarde no YouTube, vou deixar na descrição do vídeo, tá? Tá, pessoal? Deixa a descrição aqui do curso de laudos com o GPT para a gente melhorar, né, na sua produção de laudos. Beleza, pessoal? Tudo bem? Tranquilo? Alguém quer fazer uma pergunta, alguma colocação? Estamos terminando hoje exatamente. Hoje foi perfeito, com 1 hora, foi assim, negócio cronometrado. Hoje deu certo, hoje foi tudo dentro da previsão. Então agradeço a participação do pessoal aqui ao vivo, agradeço você que está assistindo depois. E opa, a pergunta aqui. Pois não, Carlos? Ô, Fernando, essas lives tá sendo salva no YouTube ou no Drive lá que você bota? Não, aquele drive que a gente tem é só nosso Da mentoria, né? da mentoria. Aquele ali é nosso. É entendeu? nosso. É Tá. nosso. E essa live públicas é no YouTube. Ah, tá bom. Ótimo. Beleza, então. Beleza? Tá bom. Eu deixo um tempinho, que é para que depois você termina essa gravação. Ele demora um tempinho, né, para baixar. Não é algo imediato. E depois eu coloco lá no YouTube. Talvez hoje até meia-noite eu coloque. Ou se eu chegar em casa e for dormir, eu coloco amanhã. Tá bom, Carlos? Tranquilo, então. Tranquilo. Só isso só. Obrigado. Valeu, pessoal. Então, vou encerrar a gravação. Até a próxima.